Quero convidar os irmãos a abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Vamos ler do verso 25 ao 38. Lucas, capítulo 2, versos 25 a 38. Quem achou pode dizer amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e temente a Deus e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor. Assim, movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais levaram o menino Jesus para fazer por ele conforme ordena a lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E o pai e a mãe do menino se admiravam das coisas ditas sobre ele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Este menino está posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. Assim, os pensamentos de muitos corações serão conhecidos. Quanto a ti, uma espada atravessará a tua alma. Estava lá também a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela, já de idade avançada, tinha vivido com o marido 7 anos depois do casamento, permanecendo viúva por quase 84 anos. Ela não se afastava do templo, cultuando a Deus dia e noite com jejuns e orações. Tendo chegado naquele momento, deu graças a Deus e falou a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Natal é tempo de boas notícias, e eis aqui mais uma das ótimas notícias que o nascimento de Jesus nos traz. Deus sempre cumpre as suas promessas. Vamos dizer todos juntos essa boa notícia que o Natal nos traz? Deus sempre cumpre as suas promessas. Robert Traill, um dos mais renomados puritanos, dizia que o Deus dos cristãos é o Deus de promessas. O Deus dos cristãos é o Deus de promessas. Na verdade, não existiria cristianismo sem as promessas de Deus. E o cristianismo só existe hoje porque Deus cumpriu as suas promessas. Meus irmãos, num tempo em que muitos de nós se encontra abatido, preocupado com os vários problemas da vida, essa boa notícia de que Deus sempre cumpre as suas promessas é algo fundamental à nossa fé. Essa boa notícia nos encoraja a confiar em Deus, nos dá segurança e paz no presente e nos enche de esperança quanto ao futuro. Na mensagem desta noite, eu quero refletir com os irmãos sobre
as promessas de Deus e o Deus das promessas. Nós vamos aprender que, apesar de nossa instabilidade, Deus não muda jamais. A grande lição deste texto que lemos é que Deus sempre cumpre as suas promessas. E eu anotei algumas verdades importantes sobre o ensino desta passagem, e eu quero compartilhar essas anotações com os irmãos. Em primeiro lugar, observemos que as promessas de Deus são todas absolutamente confiáveis. As promessas de Deus são todas absolutamente confiáveis. No texto em apreço, nós temos a narrativa sobre um fato ocorrido no dia em que o menino Jesus foi levado pela primeira vez ao templo de Jerusalém. Naquele momento de apresentação do menino Jesus para ele ser circuncidado conforme a lei dos judeus, duas pessoas tiveram o privilégio de testemunhar aquele feito histórico. Trata-se de Simeão e Ana. Quem eram essas pessoas? Eram duas pessoas piedosas. Ambos eram muito tementes a Deus. Viviam cheios do Espírito Santo. Eram profundos conhecedores das Escrituras. Ana era uma profetisa, filha de um tal de Fanuel. Simeão, nós desconhecemos a sua ocupação. Embora esses detalhes sobre Simeão e Ana sejam bem interessantes, o mais importante fato é que eles acreditavam nas promessas de Deus. Eles sabiam sobre a vinda do Messias e viviam aguardando o cumprimento dessa bendita e gloriosa promessa. Eles acreditavam que as promessas de Deus são todas confiáveis. Naquele dia eles olharam para aquela criança e sabiam que ali estava o cumprimento da promessa de Deus, a promessa da redenção. Diz o versículo 28 que Simeão pegou Jesus nos braços. Imagine o privilégio daquele homem. Jesus tinha poucos dias de nascido. Ainda bem que Maria não era como algumas mães de hoje. Simeão, sei lá de onde apareceu, nem sei se passou álcool gel na mão, chegou e deu de mão no menino e pegou o menino nos braços. E aí, quando Simeão segurou aquele menino nos braços, Simeão disse: meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Simeão começou a conversar com aquele menino de poucos dias. Simeão estava conversando com nada menos do que o Filho de Deus, que é tão eterno quanto o próprio Deus. E Simeão prossegue dizendo no verso 32, você é luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Simeão estava dizendo aquilo que o profeta Isaías já havia dito no capítulo 9 do seu livro. O povo que andava em trevas viu brilhar uma grande luz. Simeão estava dizendo o que o próprio Jesus depois viria a dizer a respeito de si mesmo: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Luz para gentios e luz para o povo de Israel. Jesus é a luz do céu. E aí Simeão diz o verso 34 que os abençoou
abençoou a todos e disse a Maria, a mãe do menino: este menino está posto para a queda e para a elevação de muitos. O que significam essas palavras? O significado dessas palavras é que em Jesus o mundo se divide em dois grupos. Quando Simeão disse, este menino está posto para a queda e para a elevação, ele estava dizendo que este mundo, há nele dois tipos de pessoas, dois grupos de pessoas. E não se trata de direita ou esquerda, não se trata de feios e bonitos, não se trata de negros e brancos. O que Simeão estava dizendo é que a vinda de Jesus ao mundo expôs uma verdade de que neste mundo há justos e ímpios, ou crentes e incrédulos, ou cristãos e ateus, filhos de Deus e filhos da ira, salvos e perdidos. Eu não sei em qual desses dois grupos você está, mas eu espero que esteja sempre no grupo que eu me referi primeiro, no grupo dos justos, porque esse é o grupo dos que são erguidos do lamaçal do pecado para a vida eterna. Eu espero que você esteja no grupo dos crentes, dos cristãos, dos filhos de Deus, dos salvos, porque caso não esteja, é bom que decida-se logo estar neste grupo, para que não se perca. E aí Simeão diz no verso 35, assim, diante desse menino, os pensamentos de muitos corações serão conhecidos. Ele estava dizendo, esse menino chegou ao mundo para revelar o coração das pessoas. E Jesus sabia como era o coração das pessoas. Ele sabia o que havia e o que se passava no coração de cada pessoa, assim como Ele sabe hoje o que passa no meu e no seu coração. Jesus sabe o que passa em cada pensamento. Jesus sabe das nossas intenções e das nossas motivações. Por isso que a gente pode enganar qualquer pessoa, a gente pode inventar qualquer mentirinha, qualquer historinha, mas a Jesus ninguém engana. Ele sabe tudo porque Ele é Deus e Ele possui os mesmos atributos de Deus. E aí Simeão vira para Maria e diz algo para Maria muito forte. Ele vira-se para Maria, mãe do menino, e disse a ela no final do verso 35, quanto a ti, uma espada atravessará a tua alma. É claro que essas palavras não são literais. Ele não estava dizendo que Maria seria degolada. Ele estava lembrando Maria que ela iria sofrer muito ao ver o seu filho sofrer e morrer. Ele estava lembrando Maria que Jesus veio ao mundo com uma missão específica, e a sua missão era sofrer e morrer. Ele veio para isso. E ele estava dizendo para Maria, não tente impedir isso. Coração de mãe é coração de mãe. Ele estava dizendo para Maria, olha, você vai sofrer. Vai ser como que se uma espada atravessasse a sua alma. E eu tento imaginar como pode ter sido e como foi para Maria ver Jesus ser crucificado. A profetisa Ana, ela surge no verso 38 do texto. De repente ela aparece depois de Simeão ter dito estas palavras e ela deu graças a Deus pelo menino e falou a respeito dele a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Meus irmãos, nós aprendemos aqui com esses dois personagens, Simeão e Ana, que as promessas de Deus são absolutamente confiáveis. Deus é fiel.
Deus é fiel a si mesmo, Ele é fiel às suas promessas, Ele é fiel à sua palavra, Ele é fiel ao seu povo. A sua palavra não pode falhar, nenhuma de suas promessas jamais caiu por terra. A Bíblia testifica a fidelidade de Deus em várias passagens. Lá em Números, capítulo 23, verso 19, Moisés disse ao povo: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Josué, o sucessor de Moisés, quando estava prestes à sua partida, a morrer, ele também reuniu todo o povo e disse para o povo de Israel: palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué 21, 45. Porque o que Deus fala, Ele faz. O que Ele promete, Ele cumpre. Quando Ele age, ninguém pode impedir. As promessas de Deus estão vinculadas aos seus planos, aos seus propósitos. Deus realiza a sua vontade cumprindo as suas promessas. As suas promessas são santas e fiéis. Deus cumpriu a sua maior promessa que Ele fez, enviando Jesus ao mundo, sacrificando Ele na cruz do Calvário e o ressuscitando dentre os mortos ao terceiro dia. O autor da carta aos Hebreus diz que, uma vez que é impossível que Deus minta, Hebreus 6,18, ele prossegue: tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segurança e firme. É impossível que Deus minta. As promessas que Deus faz é absolutamente confiável. Essa narrativa sobre Simeão e Ana na apresentação de Jesus no templo nos mostra como Deus cumpre todas as suas promessas. Eu tenho já anunciado aos irmãos que no próximo ano, se Deus nos permitir, eu quero dedicar um bom tempo com os irmãos para estudarmos as promessas de Deus. As promessas de Deus para o seu povo, para a sua igreja. As promessas de Deus para as famílias. As promessas de Deus acerca do fim dos tempos. Mas uma coisa é certa, Deus cumpre todas as suas promessas. E essa é uma grande notícia que o Natal nos traz. Deus cumpre as suas promessas. As suas promessas são absolutamente confiáveis. Mas em segundo lugar, vejamos também que a perseverança é a principal virtude na vida daqueles que creem nas promessas de Deus. A perseverança é a principal virtude na vida daqueles que creem nas promessas de Deus. Vire para o seu vizinho de culto aí e diga para ele assim: não desista, mas persevere. Você que está de casa e está distante, não desista, mas persevere. Irmãos, nós não sabemos muito sobre Simeão e Ana. A única referência a eles em todo o Novo Testamento é esta aqui na apresentação de Jesus, no capítulo 2 de Lucas, dos versos 25 a 38. O texto nos faz entender que ambos tinham já uma certa idade. Simeão nos parece alguém muito piedoso, mas alguém sem título ou sem função expressiva no templo de Jerusalém. Simeão parece-nos um típico homem discreto, mas extremamente dedicado a Deus.
Esse homem não era um homem qualquer. Esse homem foi agraciado por Deus com uma promessa particular. O Espírito Santo havia dito para Simeão que ele não morreria sem ver o menino Jesus. Uma promessa particular, porque Deus faz promessas universais, promessas em geral, mas Deus também faz promessas particulares, no individual, no privado da vida de cada um. E no caso de Simeão, ele tinha essa promessa de que o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria sem ver o menino Jesus. Para ele receber uma promessa desse quilate, ele não era uma pessoa qualquer. Era alguém verdadeiramente muito temente a Deus, e tinha uma vida muito dedicada a Deus, mas não há nenhum sinal de que esse homem ocupasse alguma posição de liderança ou tivesse alguma função expressiva no templo. Esse homem tinha conhecimento das promessas e das profecias bíblicas sobre o nascimento de Jesus. Ana, o texto nos dá alguns detalhes a mais. Diz o texto que ela era filha de Fanuel, da tribo de Aser. De acordo com a história, nesse tempo do Novo Testamento, a tribo de Aser era um dos 12 filhos de Jacó. A tribo de Aser era uma tribo praticamente extinta, já não havia mais quase que descendente algum, talvez essa única pessoa. Ana, filha desse tal de Fanuel. Ela era uma viúva idosa. Essa mulher tinha mais ou menos uns 110 anos. Ela foi casada um certo período da vida, mas ela ficou 7 anos apenas casada, porque com 7 anos de casada ela ficou viúva. Nós não sabemos como foi isso, se foi através de um acidente, se foi alguma doença, se foi um infarto, que o seu marido faleceu. O que sabemos é que com 7 anos de casada, tão jovem, ficou viúva. Não há a evidência de filhos, o que nos leva a entender que essa mulher vivia sozinha. Nós não sabemos por que razão ela não se casou de novo. O que sabemos é que Ana era muito temente a Deus e que depois de perder o seu esposo, ainda tão jovem, ela decidiu se dedicar ao ministério, ao melhor dos ministérios, ao ministério da oração. Diz o verso 37 que ela não se afastava do templo, cultuando a Deus dia e noite com jejuns e orações. Meus irmãos, refletindo sobre a vida dessas duas pessoas, nós notamos facilmente que elas tinham algo muito especial em comum. Talvez alguns dissessem que eles poderiam ter até se casado, mas não sabemos, talvez Simeão tivesse a sua família. Mas o que elas tinham em comum? O que essas duas pessoas tinham em comum? Elas tinham em comum a perseverança. A perseverança. Durante anos, Simeão e Ana procuraram viver de um modo que agradasse a Deus, aprendendo cada vez mais sobre as profecias bíblicas, sendo dedicados à oração, participando das reuniões no templo, sem desanimar jamais, e perseveraram aguardando com expectativa a vinda do Messias ao mundo. Perseveravam. Perseverança é a constante determinação de seguir em frente, independentemente da tentação de diminuir o ritmo ou para desistir. William Barclay, um estudioso do Novo Testamento,
ele observou que aqueles que perseveram na fé cristã têm muitos benefícios, entre eles, os obstáculos não o intimidam, a demora não os deprimem e o desânimo não lhes tira a esperança. Simeão vivia perseverante na fé, com o coração bem guardado de tudo que poderia afastá-lo do Senhor, com os ouvidos bem abertos para a voz do Espírito Santo e com os olhos fixos nas promessas de Deus em Cristo Jesus. Ana, apesar da idade e apesar da dor da viuvez, ao invés de fechar no seu mundinho e passar o resto da sua vida lamentando: eu sou uma coitadinha, eu perdi o meu marido tão jovem, por que Deus fez isso comigo? Deus foi tão ruim comigo, por que Deus permitiu que ele morresse? Ao invés de viver os seus dias lamentando as perdas, ela perseverou servindo ao Senhor, sendo fiel na sua frequência às reuniões públicas no templo, adorando com jejuns e orações de noite e de dia. Eis aqui uma importante virtude que carecemos nesse tempo: perseverança. Não podemos, meus irmãos, esmorecer, não podemos desanimar, não podemos desistir. Muito embora os tempos sejam difíceis, as dificuldades existam e os obstáculos sejam reais, e o mundo esteja em grande alvoroço, contudo, o Espírito Santo está conosco, o nosso Deus cumpre suas promessas, nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso pastor, e Ele cumpre todas as suas promessas. Portanto, não vamos desanimar, nem desistir no meio do caminho, pois nós somos como aqueles que o autor da carta aos Hebreus escreveu sobre eles. Hebreus 10, 39, nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Simeão e Ana nos ensinam o quanto vale a pena perseverar na fé, crendo firmemente nas promessas do Senhor, pois Ele sempre cumpre as suas promessas na plenitude dos tempos, isto é, no tempo certo. Aleluia, louvado seja Deus por isso. Mas em terceiro lugar, perceba também que a paz de espírito e o desejo de testemunhar são atitudes naturais de quem confia nas promessas de Deus. A paz de espírito e o desejo de testemunhar são atitudes naturais de quem confia nas promessas de Deus. As reações de Simeão e Ana foram muito marcantes ao vislumbrarem o menino Jesus nos braços de Maria. E a atitude deles é muito pedagógica, nos ensina muito. Veja comigo primeiro a atitude de Simeão. Simeão tomou o menino Jesus nos braços, louvou a Deus e disse: Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Uma outra versão diz assim: Simeão orou dizendo: Senhor, despede agora o teu servo em paz. Simeão reconheceu que Deus não apenas havia cumprido a promessa individual feita a ele, mas a promessa que Deus fez através dos profetas de enviar o ungido para confortar e consolar judeus e gentios. E Simeão, porque confia na fidelidade de Deus, ele nos ensina que precisamos estar devidamente prontos e preparados para morrer. Quando Simeão diz, com o menino Jesus nos braços: Senhor, eu te louvo, e agora eu te digo,
despede o teu servo em paz. Ele estava dizendo: Senhor, o Senhor pode até me levar agora, posso morrer, eu estou preparado, eu estou pronto, eu posso morrer agora. John Charles Riley diz o seguinte: Simeão fala como alguém por quem a sepultura perdeu os seus terrores e o mundo perdeu os seus encantos. Morrer sempre será lucro para aqueles cujo viver é Cristo, não importa a forma ou o momento. Vivendo ou morrendo, ele conseguirá cantar: podes levar em paz o teu servo. Agora me leve desse mundo. Não há medo da morte se somos salvos. Se você ainda não é um salvo, então tem todos os motivos do mundo para ter medo. Mas a partir da nossa conversão, nós estamos prontos para morrer. Estamos preparados para morrer. No entanto, se Cristo não for a sua vida, você seguirá até o fim, com culpa, com medo da morte e incerto pelo futuro. Nesse caso, a morte será sempre um tormento e a vida um fardo. Receba Jesus nesta noite e comece a cantar como Simeão: Senhor, pode me chamar a hora que quiser, eu estou pronto, eu estou preparado, porque eu já entreguei a minha vida a Jesus. Eu já reconheço Jesus como meu Salvador. Os meus olhos já viram a tua salvação. Eu já hoje sou perdoado e sou salvo, não porque eu mereço, mas porque Cristo veio ao mundo fazer isso por mim. É uma atitude de paz de espírito. É uma atitude de paz interior. É podermos colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormir certo de que, se não acordarmos no dia seguinte, nenhum problema haverá, porque estaremos no paraíso. É ter a paz espiritual suficiente para fazer todos os protocolos que o momento exige, mas ter a paz suficiente para, se o caso de o corona pegar, e o Covid se agravar, e tiver que ir para o hospital, e ficar lá numa UTI, tiver que ser entubado, e até partir dessa, partirá para uma melhor, mas ter a paz. Paz de espírito. É isso que tem todos aqueles que realmente têm um compromisso de fé com Deus através de Jesus Cristo. Essa atitude de Simeão aqui deve ser a atitude de todo crente, todo dia. Paz de espírito. Se for hoje, que seja. Meus irmãos, seria tão desesperador para mim se eu não tivesse a certeza da minha salvação. E creio que para você também. Mas se nós estamos certos da nossa salvação, por que temer? Sim, vamos tomar os nossos cuidados, mas sem entrar em paranoia. Senhor, despede agora o teu servo em paz. Deixa o teu servo ir. Estou pronto, estou preparado. Nós não sabemos quanto tempo Simeão viveu depois. Mas fato é que desde aquele dia Simeão disse: meu coração está em paz. A hora que o Senhor me chamar, estou pronto. Estou pronto. Esse deve ser o nível espiritual de todo aquele que se diz cristão. Mas eu quero convidá-lo a olhar para a atitude de Ana. Diz o verso 38 que, tendo chegado naquele momento, ela deu graças a Deus e falou a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém.
Ana agradeceu a Deus e falou do menino a todos os que esperavam a redenção. Ali finalmente estava o único que poderia salvar o seu povo dos seus pecados. Ana, porque confiava na fidelidade de Deus, ela nos ensina que devemos estar corretamente motivados para viver. E a motivação para a gente viver, depois que a gente teve um encontro com Jesus, a motivação é testemunharmos, é falar dele, de Jesus, a todos. E essa mulher, no auge dos seus 110 anos aproximadamente, veja bem, faz uma matemática comigo rápida aí. Diz a Bíblia que essa mulher ficou viúva 84 anos. E ela passou 7 anos casada. 84 com 7, 91. Eu vou imaginar que ela tenha casado com seus 18, talvez. 18 com 91, essa mulher teria entre 108 a 110 anos. E essa mulher está falando de Jesus para as pessoas. Essa mulher tem ainda uma motivação para viver. Ao passo que Simeão nos ensina que a gente deve estar preparado para partir, Ana nos ensina que a gente tem uma grande motivação para ainda aqui continuarmos. Devemos estar motivados a viver testemunhando, anunciando o Evangelho, pregando a palavra de Deus, contando aos outros sobre Jesus. Nós precisamos estar prontos para morrer e motivados para viver. Se nós conseguirmos conjugar essas duas atitudes, nós teremos então conseguido compreender o que significa viver confiando nas promessas de Deus. Estar pronto para morrer e estar motivado para viver. A única motivação para nós vivermos nesse mundo é Jesus. Testemunharmos acerca dele. Tudo que Deus, pela sua graça, nos permitir envolvermos nesse mundo, em termos de carreira, em termos de profissão, em termos de negócios, deve ser apenas um instrumento, um meio para que a gente, então, possa testemunhar e possa contar sobre Jesus aos outros. É entender qual é o motivo pelo qual a gente deve viver. Você já está pronto para morrer? Você está preparado para morrer? Ou a morte ainda é um assunto que te traz tristeza, te traz desconforto? Tem gente que não gosta nem de ouvir falar sobre a morte. Eu não tenho nenhum problema com a morte, porque Jesus já venceu o grande problema que eu teria com a morte, ao derrotar a morte ao terceiro dia, vencendo a morte, ressuscitando, e Ele prometeu que um dia vai me ressuscitar também. Eu não mereço, mas pela graça Ele prometeu que fará isso. Se eu crer nele, eu creio. Você está pronto? Você está preparado? Mas você está motivado para viver? Qual a sua motivação? Se você é um adolescente, é um jovem, você está muito tentado a viver por motivos errados, por motivos triviais, motivos banais, motivos que não representam a prioridade da vida. Faz parte da vida, sim, trabalhar, estudar, ter uma carreira, faz parte da vida, mas isso não é a prioridade. A nossa prioridade é ter a atitude de Ana, testemunhar a tantos quantos pudermos acerca dele, Jesus. Meus irmãos, verdadeiramente o Natal nos traz essa boa notícia. Deus sempre cumpre as suas promessas. Eu quero resumir a mensagem desta noite em 3 afirmativas para a nossa aplicação. E a primeira afirmativa é esta: Deus é absolutamente confiável. Deus é confiável. Ah, meus irmãos, que conforto há em saber
em saber que a nossa salvação está firmada na fidelidade de Deus. A nossa segurança está ancorada em quem Deus é, no que Ele fez e no que Ele promete em Sua palavra. A nossa segurança não está ancorada em nossa força, em nosso conhecimento, nem mesmo na nossa fé, mas a nossa segurança está ancorada totalmente em Deus. E a reputação de Deus jamais foi abalada, o seu caráter jamais sofreu variação ou mutação alguma. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus é absolutamente confiável. O que Deus nos diz em sua palavra, de Gênesis a Apocalipse, o que Ele revela a nós podemos confiar. Não precisamos ter dúvida alguma. Uma segunda afirmativa que eu faço é que Deus tem lindas promessas para a vida daqueles que perseveram na fé. Spurgeon, um dos pastores batistas mais conhecido da história, ele escreveu o seguinte: nada é tão excelente, tão precioso e tão doce como uma promessa de Deus. E para cada dia do ano, Deus tem uma promessa nova para a nossa vida. Nós não precisamos viver sem perspectiva nem sem esperança. Nós podemos esperar nas muito gloriosas promessas de Deus. Embora o novo ano que se aproxima seja desconhecido a nós o que virá, nós podemos perfeitamente descansar que o Deus que é confiável, Ele tem promessas para a nossa vida, para cada dia que Ele nos conceder. Existem promessas que nos foram feitas para o início da caminhada cristã, outras para durante a caminhada e outras ainda para quando chegar o fim da jornada. Eu gosto de uma canção de Nani Azevedo que diz assim: sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. E aí, Nani Azevedo diz assim numa parte dessa música: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. E aí ele diz: eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele, o meu coração. Sim, Deus tem lindas promessas para a vida daqueles que perseveram na fé. Sabe qual é o nosso grande problema? É que a gente não para mais para escutar as promessas de Deus. Eu lembro, mãe e pai, da infância nossa lá em casa, havia aquela caixinha de promessas, versículos, porções bíblicas de promessas de Deus para a nossa vida. E na hora do culto doméstico, Renata, um dia era um, outro dia era o outro, e nós três, os filhos, cada dia um tirava uma promessa daquela, da caixinha de promessas. Já ouvi até gente dizendo que, de maneira crítica, que ter uma caixinha de promessa é fácil, mas é preciso ter também uma caixinha de mandamentos. Bem, tudo bem, caixinha de mandamentos seria interessante, mas as caixinhas de promessa, as promessas de Deus, elas também trazem ao nosso coração grande fortalecimento, porque a gente tem a comprovação nas Escrituras de que Deus é
fiel. Verdadeiramente Ele é fiel. Terceira afirmativa que eu faço aos irmãos, para a gente aplicar tudo isso em nossa vida. Aqueles que já se entregaram a Jesus, tal qual Simeão e Ana, vivem na certeza de que as promessas de Deus sobre a sua vida não podem se frustrar. As promessas de Deus sobre a minha vida, desde quando eu entreguei a minha vida a Jesus aos 9 anos de idade, elas não podem se frustrar. Do dia que eu entendi que Deus estava me chamando ao ministério pastoral especificamente, Deus também fez promessas à minha vida. E eu sei que nenhuma dessas promessas serão frustradas, porque Deus é fiel. Aqueles que já se entregaram a Jesus vivem na certeza de que as promessas de Deus sobre a sua vida não podem se frustrar. Se você já entregou a sua vida a Jesus, há muitas promessas sobre a sua vida. Muitas promessas sobre a sua vida, e nada, absolutamente nada, poderá frustrar os planos de Deus para a sua vida. E se em algum momento formos tentados a desanimar ou a desistir, a palavra de Deus é que nos encoraja a prosseguir. Eu não sei você, mas eu já pensei em desistir muitas vezes. Mas cada vez que pensei em desistir, a palavra de Deus me encorajou a prosseguir. A palavra de Deus nos encoraja a prosseguir. Vamos declarar essa verdade juntos, através de um louvor, através de uma canção. Quando tudo disser que não, quando a vida parecer estar andando para trás, quando as pressões aumentarem, quando a vontade de parar for maior do que a vontade de continuar, quando você perceber que os problemas se agigantam, lembre-se que você não está só. Lembre-se que o que Deus diz acerca de você não pode se frustrar. E para tempos assim, diga para o Senhor: venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. Vamos ficar em pé, vamos cantar nesse momento esta canção, declarando assim nesta canção que nós cremos no Deus do impossível. Nós cremos no Deus do impossível. Você crê? Sim, amém? Louvemos então a esse Deus. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Parece que o mar não vai se abrir.
prevalecer, o Deus do impossível, o Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Oh, aleluia. O Deus do impossível. Quem sabe alguém nesta noite, pelas pressões da vida, pelos desgastes, pelas tristezas, pelas frustrações, tem ficado um pouco desanimado em algum momento, tem pensado até em desistir. Desistir da fé, desistir de Deus, desistir da igreja, desistir da família, desistir do casamento, desistir alguns até mesmo da vida, da própria vida. Você sabia que entre Natal e Ano Novo, é o período do ano em que mais ocorrem suicídios? Você sabia que ao passo em que muitos se alegram, festejam essas duas datas, Natal e virada de ano, para muitas pessoas que estão vazias, para muitas pessoas que não conseguem encontrar a paz de espírito, a paz que Simeão teve, muitas delas acabam dando fim à sua própria vida, desistindo de viver. Talvez haja alguém querendo desistir de algo nesta noite. Não desista. Não desista, você não está só. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Salmo 146 nos diz assim: o Senhor é o nosso refúgio. Salmo 46, melhor dizendo, o Deus de Jacó
Eu gosto do Deus de Jacó, porque o Deus de Jacó é o mesmo Deus de Israel, e Israel e Jacó é o mesmo nome, a mesma pessoa. Só que quando a Bíblia diz o Deus de Jacó, ela está se referindo ao Jacó, aquele homem que ainda era o enganador, apesar de suas falhas, apesar de suas lambanças. O Deus de Jacó, o Deus que é fiel, apesar da nossa infidelidade, Ele está conosco. Que Ele possa vir em nosso favor. Senhor, nesta noite nos prostramos diante do Senhor, diante da Tua palavra que ora fora pregada diante de nós. Ó Deus, que a mensagem desta noite ela seja conduzida pelo Teu Espírito Santo da nossa mente ao nosso coração. Que verdadeiramente possamos crer que Tu és o Deus fiel, o Deus das promessas, o Deus que cumpre tudo aquilo que diz. Simeão e Ana naquele dia no templo em Jerusalém estavam ali e Lucas registrou esse fato, tão somente para nos dizer que o Natal nos traz essa boa notícia, de que o Senhor cumpre as promessas que o Senhor faz sempre. A vinda de Jesus ao mundo é uma prova disso. Ó Pai, muito obrigado pela Tua fidelidade. Mas nesta noite, ó Pai, permita-nos, em Tua presença, suplicarmos ao Senhor por misericórdia. Porque são tantos os momentos em que pelas pressões da vida, a gente é tentado a desistir. A perseverança talvez seja, ó Deus, uma das virtudes que nós mais precisamos, especialmente nesse tempo, perseverar, não esmorecer, não desistir, não desanimar. Senhor, nesta noite, talvez haja alguém aqui no templo, ou alguém que está ouvindo, participando desse culto à distância, e talvez haja alguém que esteja, ó Pai, pensando em desistir. Talvez alguém que esteja desanimado. Senhor, por favor, que a Tua palavra possa ter trazido coragem nesta noite para prosseguir. Que a Tua palavra, ó Deus, possa ter trazido um novo ânimo. A Tua palavra, ela é vida, ó Deus. Permita, Senhor, que se alguém porventura esteja vivendo em circunstância assim, permita, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa operar, ó Deus, nestas vidas, trazendo conforto, consolação, trazendo edificação, trazendo transformação, trazendo um renovo, Senhor. Ó Pai, quem sabe há alguém nesta noite, pensando até mesmo em tirar a sua própria vida. Ah, Senhor, tenha misericórdia. Ó Deus, esteja, Pai, por favor, intervindo de alguma maneira, Senhor. Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus que não desistiu de nós. Então, Senhor, cumpra em nós o Teu querer, cumpra em nós, ó Deus, a Tua vontade que é sempre boa, perfeita e agradável. Senhor, nos abençoe, para que a gente possa perseverar, para que a gente possa prosseguir, desistir e desanimar jamais. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra nesta noite. Nós oramos gratos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Temos chegado assim ao término desta celebração, deste culto. Você que veio presencialmente, que Deus abençoe a sua vida. Você que participou também à distância, que Deus abençoe você poderosamente. Que tenhamos uma boa semana, últimos dias desse ano 2020, e que Deus possa nos abençoar com a chegada de um novo ano, se for essa a vontade dEle, e que a gente possa a cada dia dizer: Senhor, cumpra em mim o Teu querer, que as Tuas promessas se cumpram na minha vida. Deus abençoe cada um de nós. Com oração em silêncio, estamos assim encerrando esta celebração.